Boa noite a todos, aqueles que se juntam a nós, nesta noite semanal que habitualmente realizamos o nosso Evangelho. As nossas saudações muito amigas. Recordamos que no início, como habitualmente o fazemos, não se esqueçam de colocar a água e os copos para que a espiritualidade amiga que se junta a nós possa fluidificar a água para, no final do nosso Evangelho, poder ser bebida. Nós vamos iniciar, como habitualmente, com um cântico para o nosso Rui e a nossa Lena. Página 31. É tão bom. É tão bom Estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus, teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. é tão bom ter-te contigo, Jesus. É tão bom estarmos aqui contigo. Estamos felizes por estarmos neste espaço, no Abacateiro, que também nos lembra Chico Xavier
que se juntava exatamente com um conjunto de pessoas para falar de ti, para todos juntos aprenderem aquilo que tu querias dizer, falarem do Evangelho, entenderem a boa nova. Também nós te pedimos neste momento que os bons irmãos espirituais se aproximem de cada um de nós, todos aqueles que estamos nas nossas casas, e que seja possível que os familiares de cada um, aqueles que já partiram, se aproximem e também eles, junto connosco, entendam um pouco mais, percebam melhor os teus ensinamentos e, como é evidente, também matem saudades dos que ainda cá estão. Fica com cada um de nós e abençoa os nossos lares, Senhor. Que assim seja. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec poderá ser encontrado no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 12. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é, incontestavelmente, uma prova de cobardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, o duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos ferir a direita do que em vingar-se de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, embanhei de novo a vossa espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por estas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre. Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que nasce de um temperamento violento, sanguinário, colérico, rugindo à primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que, à menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi necessário o sangue para salvar a minha honra. Mas a voz responderá: quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam a viver na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, quanto sangue vos pediria o Cristo por todos os ultrajes que tem recebido? Não somente o feriste com os espinhos e a lança, não somente o ergueste num madeiro infame, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe foram prodigalizadas. Que reparação vos pediu ele, depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Oh, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com um perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alta e mostrai então que a vossa fronte também não receará ser coroada de espinhos. A exemplo de Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência da honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao criar-vos, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros. Não, Ele não vos deu esse direito senão à natureza, para se reformar e de se reconstituir. Mas a vós nem sequer permitiu dispor de vós mesmos. Como o suicida, o duelista, estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. E a um, como ao outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que diz raca a seu irmão, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Do livro Vem Comigo,
da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, perigo. São muitos os que estimulam o medo da dor física e a cobardia moral. Respeito aos cuidados a ter face aos desafios que te colocam a cada passo, aos acidentes frequentes que fazem parte do dia-a-dia, às reações da natureza revoltada que atingem tudo e todos os responsáveis pelo desrespeito para com ela. Mas elege aqueles que se prolongam para além do tempo físico e se estendem como consequências dos atos dolosos que pratiques sobre ti mesmo ou sobre o próximo. Os verdadeiros perigos são os que decorrem dos precipícios que abrimos à nossa frente, quando infringimos as leis do amor que governam os mundos. Esses podem tornar-se quase intransponíveis, se não cuidares de arrancar as ervas daninhas que tudo fazem para se alimentarem das tuas imprevidências. Carrega a tua cruz, que será cada vez mais leve, quando a transformares em matéria mais leve pelo trabalho de edificação moral, e ela te servirá para atravessares os mares encapelados em direção ao reino de Jesus, em direção ao reino que Jesus edificou para todos. Nós podemos acompanhar as duas leituras, a leitura do Evangelho e do livro Vem Comigo, e a mensagem se reporta em todas elas a vivência e as mensagens que Jesus nos deixou. E, essencialmente, é um convite que nós temos diariamente para o perdão das ofensas. Nós sabemos que, nos dias atuais, como em todas as nossas vidas, nós passamos por esse processo de amadurecimento. Sabemos que isso não é fácil porque carregamos dentro de cada um de nós um sentimento chamado orgulho, que nos impede de enxergar a bondade, o comprometimento, o amor e, acima de tudo, a misericórdia. E nós temos no exemplo de Jesus que, diante do madeiro, diante da crucificação, veio para nos mostrar, com o seu exemplo de vida, e nos ensinar que o perdão vale a pena, que a misericórdia de Deus é grande, porque ele conhecia as nossas imperfeições, sabia das dificuldades de cada um de nós, mas reconhecia que, como filhos de Deus, potenciais criaturas criadas por Deus, temos nós a centelha divina existente em cada um de nós. Então, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da ofensa, que nós tenhamos essa coragem. E essa coragem o perigo que está é de enfrentarmos de uma maneira equivocada. A grande coragem, a maior delas, é olharmos para nós e vermos onde está o perigo, e o perigo mora no nosso egoísmo. É necessário galgar, caminharmos, sim. E, acima de tudo, a cada dia, com o convite que Santo Agostinho nos faz, para que nós olhemos para nós, para o nosso interior, para aquilo que nós estamos a fazer hoje, no nosso lar, na nossa família, com os nossos adversários. E o maior adversário é nós mesmos, são as nossas próprias imperfeições. E esse convite da alegria do Evangelho que Jesus nos faz, o convite para o amor, o convite para o perdão. E nós sabemos que, pela continuidade da vida, se nós não conseguirmos alcançar nesta vida o perdão, aquilo que a mensagem do Cristo diz, que Jesus diz, vai e reconcilia-te com teu irmão enquanto tu estás a caminho com ele. Então, se muitas vezes eu me deixo ferir pelo orgulho, pela vaidade, então, gradativamente, se tenho coragem para levantar a fronte e dizer, perdoe-me, eu tenho imperfeições e posso e quero desejar caminhar contigo. Então, esse convite diário para o perdão das ofensas e limar em nós a cada dia o orgulho e olhar por uma nova perspectiva, a perspectiva do amor e da misericórdia, porque Deus tem misericórdia de nós todos os dias, a cada instante, quando nós infringimos as leis dele. Mas nós temos em nós esse amor e essa vontade para viver. E é essa vontade que nos vai transformando gradativamente.
Então, que nós possamos ter esta coragem dentro de casa todos os dias e a alegria de celebrar esse reencontro, porque em todos os passos Jesus nos ensinava e mostrava que tudo era possível para aquele que tem fé, para aquele que crê, para aquele que tem ânimo e vontade de fazer a vontade. Que nós possamos ser um instrumento de Deus, um instrumento para transformarmos a partir de nós, com os nossos atos ao longo das nossas vidas e na nossa família também. Que Deus nos abençoe. O duelo, ao tempo de Kardec, era uma das práticas tradicionais naquela sociedade que era dominada pelos aristocratas, por aquelas pessoas que, por um ato, por uma palavra que se lhes dissesse a eles próprios ou à própria família, poderia redundar num duelo com aqueles que normalmente eram os menos eficientes nessas práticas, nessa utilização da arma como fogo ou do sabre, para que a honra fosse corrigida com atropelo à lei de Deus. A lei que foi colocada nas mãos de Moisés e que desde esse tempo, no seu artigo 5º, diz: não matareis. Mas Jesus o anunciou, no seu tempo depois, pela forma mais veemente, aconselhando sempre a que todos nós fôssemos capazes de, em casos de dificuldade, fossem eles de que já não fossem, pudéssemos ser capazes, sim, não de duelar, não de gladiar, não de responder, mas sermos capazes de sermos compreensivos com a doença provável daquele que nos calunia, que nos inveja, que nos quer mal. O duelo é todo esse tipo de atitudes que temos ainda hoje e que ainda prevalecerá neste mundo de expiação e provas em transição para o mundo de regeneração. É o duelo com as nossas próprias insuficiências interiores, com a nossa falta de moralidade, com a nossa falta de atenção para aquilo que são os deveres mais fortes e sublimes que Jesus nos coloca nas nossas vidas. O amar vai ser aquela prática que um dia saberemos, na sua plenitude, exercitar com o nosso colega, com o nosso irmão, seja ele de que raça for, seja ele de que país for, seja ele de que mundo for. Amar é isso que Deus sabe traduzir naquilo que é a grande universalidade que nos rodeia. Estamos a tentar perceber o que é isso de amar ainda. Mas que sejamos, nesta fase em que nos encontramos, capazes de compreender que os alertas que Jesus trouxe, que são leis divinas trazidas do Pai, trazidas de Deus, são leis que nunca devemos esquecer. Porque sendo irmãos, filhos de Deus, espíritos, irmãos, seja de quem for, daqueles que habitam no corpo ou fora do corpo, o mundo terra, temos que nos saber amar, porque somos irmãos. E como irmãos, temos que nos saber desculpar, temos que nos saber compreender, temos que nos saber perdoar. Ainda estamos longe disso, mas é o pedido que Ele nos faz. E temos que ter em atenção o seguinte: é um esforço de cada um de nós, é um esforço individual, não é um esforço daqueles que têm que fazer o que nos compete fazer a nós. Todos nos podemos ajudar, sim, pela essa fórmula maravilhosa que é a fórmula da oração, mas se eu próprio não for capaz de dar seguimento àquilo que é a minha obrigação divina, eu não vou conseguir atingir os lugares que lá mais à frente os meus parentes, os meus irmãos, os meus amigos conseguirão atingir. E serão eles, e são eles, que nesse além que nos rodeia continuam a ser os nossos protetores e guias, porque já passaram pelos problemas que estamos a passar e agora sabem que o melhor que têm que fazer é interligar-se nessa corrente sublime que nos liga ao Criador, através das suas capacidades de junto a nós
nos ajudarem, nos impulsionarem, nos darem força e ânimo para a nossa caminhada aqui na Terra. Que Jesus e os bons amigos aqui presentes, neste dia em que nós, junto ao local em que comemoramos e lembramos esse discípulo amado dos brasileiros, da família brasileira, mas dos portugueses e do mundo. Esse homem extraordinário que foi Chico Xavier, que nos deixou uma obra pouco interpretada, pouco entendida ainda, mas que nós teremos com o tempo de compreender melhor. Nós e essa ciência que nos continua a trazer certo tipo de ensinamentos bem distorcidos daquilo que são as realidades divinas. Que ele, Chico, e a sua falange, que certamente terá, nos continue a iluminar e nos continue a dar sempre luz e esperança para aquilo que é a nossa continuidade aqui na Terra. Querido amigo, uma vez mais nos reunimos em teu nome. Devemos agradecer pela oportunidade de compreendermos a tua mensagem, de continuarmos a trabalhar para fazermos o nosso caminho. Na reunião de hoje é que juntamos a família espiritual. Agradecemos lembrar a lembrança que nos trazes para encorajamento, para que possamos fugir aos perigos do orgulho, das quedas morais. Que a vigilância do nosso pensamento se mantenha, que o estímulo desse lado da vida nos consiga alcançar e que nós consigamos escutar e levar também a tua mensagem àqueles que nos rodeiam. Traz ao nosso lar, ao lar dos nossos amigos e familiares, a tua proteção e que continuemos atentos para passarmos a mensagem que vamos aprendendo e consigamos fazer o bom caminho. Que assim seja. Página 41. Vamos, irmão. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração: vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração: vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração: vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração: vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Vamos, irmão,
estamos nos instantes finais deste nosso Evangelho. Recomendamos a bebida da água que foi preparada pelos nossos irmãos espirituais para aquilo que sejam os benefícios que estejam ao nosso alcance, que sejam do nosso merecimento. Recomendamos também ou sugerimos que não deixem de conversar sobre aquilo que foi a leitura, de aprofundar, se necessário, naquilo que são as observações que todos nós temos no nosso dia-a-dia, perante uma sociedade que nos orienta e nos mostra, pelos diferentes canais televisivos, as diferentes notícias, aquilo que é o mundo de hoje, que comparemos, que ouvimos, com as instruções dos bons amigos. Queremos ainda dizer que a partir de quarta-feira, amanhã estaremos de novo em direto através da TV e na próxima sexta-feira para mais um direto de uma palestra. Então, as nossas saudações muito amigas a todas as famílias, uma boa noite, uma noite de paz com Jesus.